Meu nome é Igor, essa é a disciplina de Laboratório de Circuitos Lógicos, experimento 8, o meu grupo é o B3, matrícula 18010241. Vou fazer aqui todas as partes experimentais, começando pela 2.1, montando um LED do tipo D e verificando a tabela verdade. Essa é a tabela verdade a ser verificada. Aqui a gente tem o LED tipo D. Iniciando a simulação. Sair daqui aqui com D em 0, Q fica em 0. Com D em 1. Q fica em 1. E para avaliar os casos em que o clock é 0, precisa-se olhar o diagrama de onda, que vai ser apresentado no relatório. Agora para a parte 2, um flip-flop tipo D, e avaliar a tabela verdade. Opa, não é isso. Aqui a gente tem um flip-flop do tipo D, iniciando a simulação. Nesse caso ele é ativado por borda de subida do clock, diferentemente do latch, que foi da parte 2.1, que é ativado no nível lógico. Aqui a gente tem o Q sendo 0 quando D é igual a 0, quando D vai para 1, Q vai para 1 somente na borda de subida. Essa foi a parte 2. Parte 3 é usando o próprio flip-flop do tipo D da plataforma DIDS. Nesse caso ele tem um clear e um preset ativados em 0. E agora a gente pode dar uma olhada aqui. A tabela verdade dele tá aqui. Deixa eu ver se é esse. Não, mas enfim. Ativando a simulação. Opa, tem que deixar o preset e o clear em 1, né? Porque eles estão ativados, eles não podem ficar ativados ao mesmo tempo. Ele é ativado por borda de subida. Aqui está o Q, aqui está o Q barra. Quando o D vai para 1, Q fica em 1, Q fica aceso. Quando o D vai para 0, Q fica apagado. Ativando o preset, Q fica em 0, não importa o que eu faça com D. Agora ativando o clear, o Q fica em 0, não importa o que eu faça com D. Agora a gente tem a parte 2.3, que é usando o mesmo flip-flop tipo D, nesse caso com essas situações aqui. Tá aqui o circuito montado. Já começou a simulação, preset clear aqui estão desativados. Então o que acontece é que, como basicamente
o D, na parte de baixo, acontece o atraso, então é possibilitado o tempo de setup para esse flip-flop. Logo, não acontece problema com ele, porque esse tempo é respeitado. Então, se eu... E como eles estão ao mesmo tempo, vai ser sempre 1, porque eles são ativados ao mesmo tempo e não vai acontecer de o D estar em 0 e o clock estar em 1. Mesma coisa para o de cima. Porém, no de cima tem um problema, que não acontece de ser respeitado o tempo de atraso, porque a entrada do clock chega em D e no clock ao mesmo tempo. Com isso, não é respeitado o tempo de atraso e o flip-flop entra num estado de race, em que a entrada Q não sabe se ela é 0 ou 1. Nesse caso, ela mantém o estado anterior. Isso pode ser provado ativando o clear. Ativando o clear fica em 0, esse aqui fica em 0 também. Teoricamente, era para os dois voltarem para 1 quando desativasse o clear e acontecesse a borda de subida do clock. Porém, o de cima continua em 0 por causa justamente do estado de race e ele mantém o estado anterior, porque isso aqui era para estar indefinido. Foi isso.